Olá, muito boa noite a todos. Começamos agora mais um programa Fórum 21, programa que vai ao ar de segunda a quinta às 21 horas no nosso canal do YouTube da revista Fórum. Hoje, por uma ocasião especial, esse programa ele não está sendo ao vivo, a gente está gravando ele um pouco antes da exibição, por isso eu não vou conseguir acompanhar os comentários e nem interagir com os internautas, isso devido a um problema na plataforma do YouTube, que está nos impedindo de fazer lives. Já estamos tentando resolver. Nós tivemos esse problema ontem, por isso o nosso programa foi cancelado. Ontem, nossa convidada, que era a deputada Margarida Salomão, acabou tendo que cancelar conosco por conta desse problema. Mas hoje a gente tenta trazer para vocês o programa gravado e a gente provavelmente na segunda-feira já volta com ele ao vivo. Então a gente pede desculpas aos leitores, mas a gente segue com nossa programação. Hoje nós já temos mais um convidado e vamos fazer as análises aqui dos assuntos do dia, de tudo que está acontecendo no Congresso Nacional. Bem, a gente vem de uma semana, mais uma vez, turbulenta no Congresso Nacional, né? Teve sessão na Comissão de Educação na quarta-feira muito tumultuada com o ministro Abraham Weintraub, né? Lideranças da UNE, da UBS foram impedidas de falar, teve muita confusão. Essa pauta da educação continua em alta no país, continua motivando protestos, como a manifestação que vai acontecer no dia 30, na semana que vem. Esse é um dos assuntos que a gente vai abordar com o nosso convidado hoje. Semana tumultuada também por conta da votação ontem da MP, da reforma administrativa no Congresso Nacional, onde o governo sofreu uma derrota ao ter o COAF retirado da alçada do Ministério da Justiça, né, do ministro Sérgio Moro. Isso é considerado uma derrota para o governo. É mais um assunto que a gente vai procurar repercutir hoje, entre outros. Bom, eu, Ivan Longo, aqui de São Paulo, para quem não me conhece, eu estou com o nosso correspondente em Brasília, Jorge Marques. Eu vou jogar para ele que ele vai apresentar nosso convidado de hoje. Boa noite, Jorge. Olá, boa noite, Ivan. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no Facebook e nas redes sociais da Fórum. Hoje eu estou aqui falando com o deputado Sérgio Vidigal, ele que é do PDT do Espírito Santo, e vai bater um papo hoje aqui com a gente, né, e falar para ele, para comentar com a gente um pouco das impressões sobre a política, sobre essa semana tumultuada, né, deputado? É verdade. Aliás, eu acho que desde o início do mandato, né, nós estamos vivendo momentos tumultuados aqui em Brasília. Pois é, não temos nenhuma semana de sossego, né? Nem vocês aí em Brasília, nem a gente aqui em São Paulo. Quem acompanha a política não tem mais folga esse ano, né? Mas vamos lá, vamos começar já para a primeira pergunta. Já vou tocar direto num ponto aí que eu acho que muita gente, quando vê um deputado do PDT e tudo mais, tem essa dúvida também, e é uma dúvida minha que eu, inclusive, trago para o deputado agora. Bom, o deputado é do PDT, do Espírito Santo, né? E hoje está agendada uma entrevista do presidente do partido, do PDT, o Carlos Lupe, ao ex-presidente Lula, lá na Superintendência da Polícia Federal. Como todos sabem, o presidente Lula está preso desde abril do ano passado. Bom, já há algum tempo, desde que o presidente Lula foi preso, o presidente do PDT, Carlos Lupe, ele pleiteia essa visita ao Lula, né? E é um assunto que muitas vezes causa a impressão de que há uma certa divergência dentro do partido. O Ciro Gomes, que é um nome representativo do PDT, às vezes faz umas declarações, dá umas alfinetadas, né? A última dele foi que o Lula seria um defunto político, enfim. No entanto, o PDT tem aí uma história já de diálogo com o ex-presidente Lula, e isso se concretiza até com essa visita que o Carlos Lupe está fazendo hoje ao Lula lá na Polícia Federal. Então, o que eu pergunto ao deputado é o seguinte: como que está essa relação, afinal, do partido, do PDT, com o PT e essa pauta do Lula livre? Afinal, o PDT, ele encampa essa defesa pela liberdade do Lula, ou ele encampa mais esse diálogo para que a democracia se reestabeleça e tem o ex-presidente Lula como uma liderança essencial para isso? Enfim, é uma dúvida pessoal minha, eu acredito que seja a dúvida de muitos leitores. Como que está essa relação do PDT com a pauta Lula livre dentro do PT, pegando como gancho essa visita do Carlos Lupe hoje à Superintendência da Polícia Federal? Primeiro, quero dar boa noite a você, Ivan, ao George, né, e aos internautas, que a gente está tendo o privilégio de falar com eles. Eu quero só dar uma resgatada na relação do PDT com o PT, né?
É bom lembrar que desde a época da eleição de Fernando Collor de Mello, quando foi para o segundo turno Lula, o PDT esteve junto da candidatura do Lula. Posteriormente, o Brizola chegou a ser vice do Lula em uma determinada eleição. E o Carlos Lupe, ele foi ministro do governo Lula e do governo Dilma. Então, assim, é bom demonstrar que é uma relação, que ela já existe há muito tempo, e é uma relação também de muita identidade das nossas bandeiras, porque as nossas bandeiras, elas não se conflitam, muito pelo contrário. Então, eu vejo com muita naturalidade a ida do Lupe. O Lupe é amigo do Lula, eu acho que qualquer cidadão, qualquer um de nós, temos o direito de visitar os nossos amigos, as pessoas que a gente respeita e admira, e eu vejo isso com muita naturalidade. É uma decisão pessoal dele, a informação que eu tenho é que ele já gostaria de ter feito isso em outras oportunidades, e vai ser muito importante, porque é o momento dele levar a solidariedade dele ao ex-presidente Lula, e a gente, por mais críticas que podem estar fazendo a gestores, isso é natural, que ninguém é perfeito, mas nós não podemos negar que o nosso país também experimentou muitas ações positivas ao longo dos anos, e o PDT teve o privilégio lá no Ministério do Trabalho de estar contribuindo nesse projeto. Então, eu vejo com muita naturalidade, é um ato de amigos, de ordem pessoal, e historicamente, independente do caminho que vamos tomar em processo eleitoral no futuro, nós somos partidos que já temos uma história em comum há muitos anos, até porque nós não mudamos as nossas bandeiras. As nossas bandeiras continuam as mesmas. A gente só se aperfeiçoa, se moderniza, mas as bandeiras são as mesmas. Deputado, e como o Ivan já comentou na abertura do programa, ontem aqui o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória 870, que reorganiza a esplanada dos ministérios, e um desses itens polêmicos foi essa questão do COAF ter sido retirado do Ministério da Justiça e passado para o Ministério da Economia. Há pouco, o líder do PSL no Senado, que é o senador Major Olímpio, falou que lá, a votação lá, eles vão tentar reverter isso. Eu sei que o senhor foi um dos que votou favorável para que ele ficasse, para que ele voltasse. Eu queria entender como que o senhor vê essa articulação lá no Senado. O senhor acredita que pode haver... porque se eles decidem lá, ele volta para a Câmara e a Câmara pode também reformar essa decisão. Inclusive, pode perder o prazo de validade. Sim, 3 de junho já é. Olha bem, o que eu acho? Eu acho que a gente acabou se atendo numa coisa muito pequena e esqueceu de discutir o que é muito mais amplo e necessário, que é o projeto de uma forma geral. Quando se extingue o Ministério do Trabalho, se extingue o Ministério da Cultura, eu acho que assim, a gente acabou ficando na filigrana. E o que ocorre? Eu entendi, até porque eu acho que era um debate muito desnecessário naquele momento, até porque eu entendo, se veio do Senado daquela forma, e o senador, o Fernando Bezerra, que foi o relator, que é bem próximo do Planalto, é impossível que o Planalto não sabia, ou não tenha autorizado. E aí, o que eu senti é que eles estavam muito mais jogando para a plateia, do que, de fato, realmente brigando para que o COAF fosse para o Ministério da Justiça. Então, assim, a minha votação foi uma votação porque eu achei que foi uma pauta inexpressiva e era uma pauta importante para que pudesse desmascarar que tudo aquilo que está vindo e veio lá da medida provisória do senador apresentar a relatoria, isso foi previamente combinado por eles. E por essa razão que eu me manifestei, mas acho que nós perdemos muito tempo, muita energia para saber onde fica o departamento. E não ampliamos o debate em cima de outras ações da estrutura administrativa, que realmente foi uma perda muito grande para a sociedade brasileira. Ivan, e só para complementar, eu vou até concordar com o deputado, porque o que a gente via no discurso era, vão tirar do Moro, vão colocar no Moro, sem que o debate, deputado, se aprofundasse de qual é a efetividade do COAF ficar num órgão ou outro, como que isso impacta na sociedade,
né? Ia ser ruim mesmo ficar aqui? Não. Qual a importância dele no amplo das investigações de ministério? Não. E acaba que vira uma coisa personalizada, né? Porque parece que se sai de lá, aí já não funciona. Se está no outro, sendo que é um governo integrado, né, Ivan? E, enfim, o importante é que todos os órgãos da administração pública conversem. Sim, inclusive o próprio Bolsonaro, ontem, depois dessa decisão da Câmara, ele meio que minimizou, né, que havia sido uma derrota, e ele só soltou uma frase dizendo, não, mas o COAF continua no governo. Né? E essa frase até me soou, de alguma maneira, meio ambígua. Né? Eu não sei se ele quis dizer que o COAF continuando no governo ainda vai continuar sobre o bojo dele, que o COAF não teria independência, né, que ele vai continuar interferindo no COAF como se estivesse no Ministério da Justiça, ou se ele simplesmente foi uma fala respeitosa, de que ele respeita a decisão da Câmara, que eu duvido um pouco mais, né, visto o histórico aí do Jair Bolsonaro, do presidente, né. Bom, mas a gente não tem muito tempo, vou passar um pouquinho nessa pauta do COAF, que a gente ainda vai gerar muita discussão agora no Senado, né? Vamos partir para a educação, que é uma outra pauta que está em alta já há semanas e semanas, né? Desde que o Bolsonaro iniciou o governo, é uma pauta que não sai aí da agenda, né? Troca de ministro, declarações absurdas, depois veio o anúncio dos cortes, do que eles estão chamando de contingenciamento, né? Bom, ontem a gente teve uma sessão tumultuada na Câmara dos Deputados, né, na Comissão de Educação. O ministro Abraham Weintraub estava presente, ele se recusou a falar com as lideranças estudantis, com a liderança da UNE, e não foi só que ele saiu despercebido, não, ele falou com todas as palavras que não queria ouvir perguntas das lideranças estudantis, porque afinal eles não foram eleitos. Né? É uma frase até estranha para um deputado federal, porque para o ministro da Educação, porque a noção de democracia não é dialogar só com quem foi eleito. Né? Enfim, mas esse é um outro ponto, acho que o deputado pode até comentar com a gente também. Mas a minha pergunta, em específico para o deputado, é que enquanto estava acontecendo essa sessão tumultuada na Câmara dos Deputados, o governo anunciava que vai liberar 5 bilhões de recursos de reserva orçamentária para injetar no Ministério do Meio Ambiente e no Ministério da Educação. Para a educação, vai ser, se eu não me engano, em torno de 1 bilhão um pouco, eu não tenho o número exato agora, mas o contingenciamento inicial que havia sido anunciado lá era de 5 bilhões, ou seja, esse 1 bilhão e pouco cobre uma parte desses 5 bilhões aí que haviam sido bloqueados, né? Ou seja, ainda há contingenciamento, ainda há corte, né? Mas o governo anunciou a liberação de uma parcela dessas verbas aí. A pergunta que eu faço ao deputado Sérgio Vidigal é o seguinte: como o senhor enxerga esse movimento? O senhor acha que é uma demonstração de que o governo sentiu a pressão das ruas, sentiu que a próxima manifestação pode ser grande, que o governo está sendo emparedado por todos os lados e ele teve que ceder de alguma maneira? Ou é uma tentativa de até desmobilizar, evitar novos protestos, evitar uma nova revolta popular? Enfim, eu queria saber essas impressões, porque essa pauta da educação em específico, acredito que foi a que mais balançou o governo Bolsonaro até agora, né? Teve um monte de escândalo, teve um monte de bate-cabeça, de mandos e desmandos, mas a impressão que passa é que essa pauta da educação é que tem sido mais cara ao governo, né? E agora surge essa notícia, exatamente uma semana após os primeiros protestos, surge essa notícia dessa liberação de parte de verbas aí, de reservas, para cobrir o rombo na educação. Qual é a sua impressão sobre esse movimento, deputado? Olha bem, eu conversei como bancada do Espírito Santo com o ministro logo após esse anúncio dele. Primeiro, a gente fica muito triste e preocupado, porque nós estamos há 5 meses de um governo que não tem rumo. Né? O governo não tem rumo. Né? O governo não sabe aonde quer chegar e nem como chegar. E o que ocorre hoje com esse governo é que ele fala tanto em governo ideológico, e é natural que os governos sejam ideológicos. Eu estou no PDT,
É porque eu tenho as bandeiras que eu defendo, cada um busca o seu partido baseado nas bandeiras que ele defende, porque isso é a democracia. E nós temos que aprender a tolerar e a conviver com as diferenças, né? E o governo, talvez na história de governo no país, desde o período militar, nós não tivemos um governo tão ideológico, tão intolerante quanto esse que nós estamos vivenciando. Porque, a princípio, quando ele tomou a medida, ele falou corte. E falou de uma forma muito equivocada, mesmo que se fosse contingenciamento, porque ele começou a pegar 4 instituições federais por mau comportamento na visão dele, e não por mau desempenho. Né? E depois foi lá e cortou nas despesas discricionárias. Eu fui prefeito 3 mandatos. Quando você faz contingenciamento, você faz de forma linear. O que você contingencia primeiro? Investimento. O que você contingencia por último? Saúde e educação. Né? Saúde e educação você não prioriza em contingenciamento. Né? Então, assim, foi uma medida tomada de forma equivocada. A resposta veio de imediato por parte da sociedade, e veio inclusive de eleitores deles, né? E teve que voltar atrás. E talvez isso, sabe, Ivan, seja o grande problema do governo Bolsonaro. É um governo fraco. É um governo fraco. É um governo que não sabe se posicionar, é um governo que não tem objetivos, e eu vejo que daqui a pouco eles vão continuar descontingenciando mais algumas coisas, porque não justifica. Uma pessoa você contingenciar recursos que se utiliza na pesquisa no país. Vou dar um exemplo muito simples. Nós temos um problema muito grave no Brasil, que é a dengue. A Fiocruz está acabando de viabilizar uma vacina para combater, para prevenir a dengue. Né? Isso é uma coisa até simples nas outras pesquisas. Nós vamos parar tudo isso. A pesquisa, quando para, não pode começar. Você pode perder 10, 15, 20 anos, 1, 2 meses de pesquisa paralisada. Então, se o governo está revendo, eu acredito, por pressão, e não é nem pressão nossa. Nós não somos oposição, nós somos parlamentares independentes. E, na verdade, é bom deixar muito claro que não somos nós que estamos inviabilizando o governo Bolsonaro. Quem está inviabilizando o governo Bolsonaro, se é que está inviabilizando, que eu acho que já entrou inviabilizado, é exatamente essa turma que esteve com ele na campanha. Né? Nós somos só 130, aqui nós não conseguimos decidir absolutamente nada, somente nos posicionar. Então, assim, eu vejo que é um governo frágil, um governo que, ideologicamente, que não respeita a democracia e não aprendeu a conviver com as diferenças, porque temos que aprender a conviver, porque a política não se faz na marra, na pressão, na pancada, se faz no convencimento, no debate. Então é preciso que eles aprendam a fazer isso. Né? Quando fala que deputado para votar, a gente se sente muito chateado. Isso não atinge a mim, mas ele coloca a população contra essa casa. E ele precisa saber que as fake news foi muito importante para ele virar presidente. Mas agora ela não vai funcionar mais. Agora é o momento realmente dele mostrar, de fato, quais são as realizações que ele está propondo para o nosso país. Deputado, e hoje, né, na verdade amanhã, na sexta-feira, está previsto que o presidente vá a Pernambuco entregar algumas casas, né, algumas casas que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida, e vai ser a primeira visita dele ao Nordeste, né? E vale lembrar que hoje pela manhã, né, um dia antes dessa primeira visita dele oficial ao Nordeste, a Câmara Municipal de Petrolina, né, teve um protesto lá na porta dela e acabou não votando o título de cidadão petrolinense ao presidente, né? Então, ou seja, a visita do Bolsonaro a Pernambuco já está sendo marcada aí meio por polêmicas, né? Na visão do senhor, por que será que o presidente demorou tanto para ir no Nordeste? O senhor acredita que é por causa da rejeição a ele ou que ele estava com outras prioridades? Primeiro que ele é um governo ideológico, né? A gente tem que entender que é um governo ideológico, aonde as pessoas votam em mim, me apoiam, estou presente. Aonde não votaram, vou penalizá-los. Né? E segundo que ele ficou preocupado em debater problemas internacionais, esquecendo que o Brasil tem quase 14 milhões de brasileiros desempregados, que o Nordeste hoje é o que mais sofre com desemprego, porque tem mais de 80% quem está inserido no mercado, trabalhando de forma o empreendedor informal,
né, arranjando uma forma autônoma para poder sobreviver, né, que o país, na verdade, não consegue buscar um rumo, que a reforma da Previdência que eles estão colocando, ela, na verdade, vai tirar recurso exatamente de quem está no regime geral da Previdência Social. Essa história de que tirar privilégio, isso é conversa para boi dormir, né? Até porque privilégio do Brasil se virou direito adquirido, né? Ninguém tira. E daqui para frente, porque ninguém pode ganhar mais que ganha o teto do INSS. Isso já existe desde 2013. A presidenta Dilma aprovou uma reforma aqui em 2013 que nenhum servidor público civil poderá receber um salário maior do que o teto do regime geral da Previdência. Então, assim, eu vejo que o governo perdeu o time, deve ter ido para os Estados Unidos algumas vezes, né? E agora está lembrando, talvez, de que ele não é presidente dos Estados Unidos, não é presidente de Israel, ele é presidente do Brasil. Ele precisa enxergar e ver o que passa a população brasileira, né? E ele alimentou o sonho de muita gente, né? Eu falei com o ministro Abraham, né? Quando ele falou, não, mas o Brasil está quebrado, o Brasil não sei o que lá mais, e bota a culpa no PT, bota a culpa não sei o que. Eu falei, ministro, eu fui prefeito em 97 de uma cidade, tinha 5 meses de salário atrasado, né? Estava desorganizada. Eu falei com ele, quando a população votou em mim, porque achou que eu tinha a solução dos problemas. Eu vou ser honesto, senhor, eu não votei em Bolsonaro, mas eu achei que ele tinha a solução dos problemas do Brasil, né? Porque se o país estivesse muito bem, com certeza ele não seria o presidente, né? Porque a política é assim, né? A gente só faz as mudanças, né? No último caso, né? Então, ele vendeu um produto que não tem como entregar. Acho até que ele não mentiu para a população, não, porque ele falou, olha, eu não entendo economia, eu não entendo saúde, eu não entendo educação. Quer dizer, ele disse que não entendia de nada disso, né? A gente fica até com dificuldade de cobrar dele essas ações, né? Mas, infelizmente, eu acho que o momento a população, como diz, teve um momento de ausência, né? E talvez deixou... E não foi a população mais simples que fez isso. O que mais nos entristece é exatamente o outro perfil de eleitor que cometeu uma atrocidade como essa. Sim. Deputado, uma outra pauta muito importante, que, aliás, é a principal agenda do governo, né, que é a reforma da Previdência, que, se fosse pelas expectativas do governo, já era para estar muito mais avançada que está, no entanto, não está, né? Eu queria saber do senhor como estão essas discussões da reforma da Previdência dentro da bancada do PDT. Alguns jornais já vêm dando, como a Folha de São Paulo, se eu não me engano, há umas 2 semanas ela soltou uma lista ali de prováveis votos na reforma da Previdência, foi fazendo sondagem com alguns deputados, e ela colocou ali que o PDT vai ter pelo menos uns 4 ou 5 deputados que talvez votem a favor. Mas aí, deputados que teoricamente votariam a favor afirmam que não, nós não vamos votar necessariamente a favor, a gente vai trabalhar para mudar o texto e aprovar uma outra reforma. Enfim, como que está isso dentro do PDT? Há um consenso, há deputados que querem votar não integralmente, há aqueles que querem votar com ressalvas ao texto, ou há aqueles que querem apresentar um novo projeto de reforma. Enfim, eu queria que o senhor desse uma atualizada no nosso leitor, como o PDT vem discutindo essa pauta da reforma da Previdência. Olha bem, a reforma da Previdência, como outras reformas, né, nós não podemos dizer que nós somos contra reformas, né? Eu acho que as reformas são importantes, até porque nós mesmos nos reformamos a cada dia, né? Você reforma a sua casa, você reforma na expectativa que ela vai ficar melhor, né? Então, a reforma da Previdência, essa que está colocada aqui, nós queremos discuti-la. Se a gente conseguir apresentar um novo texto, e não esse que está aqui, é possível que o PDT vote favorável, como até outros partidos votem favorável. Mas esse texto que está aqui, e aonde eles querem fazer a economia, nós não podemos concordar, porque a economia que eles querem fazer é exatamente o trabalhador do regime geral da Previdência Social. Imagine você o abono salarial. Hoje é garantido um abono salarial de 1 salário mínimo para quem ganha até 2 salários mínimos, né? O que eles estão propondo? Só quem ganha até o mínimo. E outro detalhe, receber proporcional. Num país como o nosso, que os empregos são sazonais, quando o cara consegue um emprego, ele fica 6, 8 meses, fica muito. Então, eles querem fazer uma economia. Hoje são 23 milhões de trabalhadores que recebem o abono.
Esse é uma economia de 20 bilhões de trabalhadores não vão receber mais, a economia que vai dar 200 bilhões de reais para poder resolver o déficit público. Só que, lembrando, que o dinheiro que faz o pagamento do abono salarial não é recurso da Previdência, é recurso do Fundo do Amparo ao Trabalhador, que vem das contribuições sociais. Então, nós podemos permitir o BPC é assistência, né? BPC nem Previdência é. Né? E eles botarem de que quem ganha pelo regime geral da Previdência Social mais de R$ 2.200 no Brasil é rico, eles estão brincando com a população brasileira. E querer fazer capitalização para quem é trabalhador do regime geral da Previdência, nós não podemos permitir. Então, se houver as mudanças que nós estamos propondo, que não são poucas, que não é acertar esse texto, é fazer um novo texto, o PDT pode até votar a favor de um novo texto. Mas esse texto que está aqui, se eles não aceitarem as propostas, o que o PDT já decidiu é votar contrário a essa reforma que está aqui instalada. Deputado, e a conversa está boa, mas a gente já está indo, já quase encerrando, a gente vai aqui para a nossa última pergunta, e eu queria ver com o senhor, porque está previsto para esse domingo, né, em alguns estados do Brasil, tão quanto aqui em Brasília, na Esplanada, uma manifestação favorável ao governo. Né? Inicialmente, era uma manifestação de algumas alas radicais do bolsonarismo, né, que chegaram a falar em fechamento do Congresso, contra os 11 togados, também mirando no Supremo Tribunal Federal, né, e ministros do governo, o porta-voz da presidência, o líder do partido, Bivar, aqui no Congresso do PSL, né, a deputada mais votada do Brasil, Janaína Pascoal, todos esses, MBL vem para a rua, e o grupo vem para a rua, nenhum desses grupos, nenhum desses agentes políticos endossaram essa manifestação, né? Exatamente por esse caráter, e falaram que o governo não tem que chamar a manifestação para a rua, o governo tem que governar, né? Como que se houver essa questão dessas manifestações? Eu acho que você acabou já fazendo uma interpretação correta de tudo isso, né? O governo, nós temos que acordá-lo, alertá-lo, que acabou a eleição, o palanque está desarmado. Agora é a hora de governar, né? E para quem é um chefe de Estado, é líder de um país, tem que ter a responsabilidade e o compromisso de unir o país, e não de dividir o país. Né? Nós só conseguiremos superar os nossos desafios se estivermos unidos. E isso que está se fazendo nesse momento, na verdade, é muito mais uma ação de ampliar a intolerância, de ampliar o acirramento e dificultar para que o país possa realmente ter uma pauta positiva, para que a gente possa enfrentar de fato o que estamos vivenciando neste momento, que é o desemprego, a retração da economia, né? Por mais que falem que é baixo de taxa de juros, mas não existe isso, é juros altos, não tem. O BNDES, nos últimos 2 anos, está devolvendo recursos do Tesouro, já devolveu 300 bilhões para que o Tesouro reduza, agora não faça superávit, né, que reduza o déficit. Né? Esse recurso poderia estar sendo injetado na economia para o pequeno empresário, né? Para o empreendedor individual, de forma que a gente pudesse arranjar mecanismo de voltar a fazer o país crescer. E eu fico muito triste, para mim não é surpresa, porque eu sou parlamentar, fui parlamentar com então, o deputado Bolsonaro aqui, para mim não é nenhuma surpresa, mas a gente fica muito triste porque, pelo menos, a equipe que o acompanha deveria orientá-lo, né? Porque esse modelo que eles estão fazendo é um modelo que ainda atrasa muito mais o governo iniciar a trabalhar pelo país, né? Eu torço que o país dê certo, lógico, eu sou um brasileiro, eu torço que dê certo, né? Quero contribuir para dar certo, mas o modelo que eles estão escolhendo é um modelo de divisão. O Brasil não precisa de divisão, o Brasil precisa de união. Sim, é verdade. Vale lembrar que enquanto o Bolsonaro, apesar de agora ele ter cancelado a ida da manifestação, de uma ele não fala nada, né? Mas a manifestação dos estudantes, ele estava chamando os manifestantes de idiotas, úteis, de imbecis, e isso acirra mais esse clima que o senhor citou, né? Lembrando que vai ter outra manifestação de estudantes contra o governo, né? Então, se o presidente manter essa postura, o clima de acirramento se intensifica, né? Bom, a gente já chegou ao fim do nosso tempo, vamos ter que encerrar por aqui, o papo estava muito bom. Obrigado, deputado, pela participação. A gente aguarda você em outras oportunidades, o convite fica em aberto.
E voltamos com o Fórum 21 na próxima segunda-feira, sempre às 9 horas, comigo, Ivan Longo, e com o Jorge Marques, direto de Brasília. Obrigado, Jorge. Obrigado, deputado Sérgio Vidigal. Até a próxima. Valeu. Tchau, Ivan. Tchau, Ivan. Obrigado, hein? Um abraço.